Idosa vendedora de flores revela segredo impactante ao ser reconhecida por bilionário. Marlene, uma idosa de 75 anos, passava seus dias entre rosas, margaridas e orquídeas coloridas na pequena praça da cidade. Com suas mãos enrugadas, ela arrumava as flores com amor. Cada pétala contava uma história de sua vida simples. A praça era seu mundo, o lugar onde sorria para os passantes e trocava palavras amáveis com os vizinhos. Mas naquela manhã, um rosto familiar iria mudar tudo. Rodrigo, um ex-namorado que agora brilhava como um bilionário influente, descia a rua. Marlene reconheceu-o instantaneamente. O coração disparou. Ele ainda tinha aquele olhar intenso, capaz de iluminar até os dias mais nublados. Mas a surpresa foi mútua quando seus olhares se cruzaram. Ela não parecia uma simples vendedora de flores, mas sim a jovem que ele um dia amou. A nostalgia tomou conta, mas logo foi corroída por um aperto no peito. Marlene, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Ela tinha tantas memórias felizes com ele, mas também um segredo que ardia dentro de seu coração. Não era só uma antiga paixão que retornava, mas a revelação de que a vida reservava algo ainda mais devastador. De repente, Rodrigo a olhou de forma diferente, como se algo importantíssimo estivesse prestes a ser revelado. E a vida, como vai? Ele questionou, forçando um sorriso que não conseguia esconder a confusão. Ao ouvirem barulhos das buzinas e risadas de crianças, o passado e o presente colidiram de forma violenta. Marlene, com a voz trêmula, começou a contar sobre sua vida, mas as palavras ficaram presas na garganta. Rodrigo percebeu quanto ela estava nervosa e, de repente, fez uma pergunta que a fez ficar paralisada. E a nossa filha, onde ela está? As palavras deixaram um silêncio profundo entre eles. Ele não sabia, mas naquele instante, o mundo pareceu desmoronar ao redor de Marlene. Ela tinha uma filha, fruto desse amor, e aquele passado que tentava enterrar ganhava vida. A mente de Marlene fervilhava. Bloqueios, risos e lágrimas. Ela tinha que contar a Rodrigo que sua filha, Ana, estava prestes a se casar com o filho de um rival de negócios dele. Como poderia? O passado assombrava e a escolha entre proteção e verdade pesava mais do que nunca. Precisamos falar. Foi tudo o que ela conseguiu murmurar. Mas antes que pudesse alinhar suas ideias, Rodrigo, com um olhar determinado, pediu sua ajuda para evitar um escândalo que poderia arruinar tudo, a vida de Ana, a dela e até a dele. O dilema a atacava como uma tempestade. A coragem dentro dela estava testada até o limite. Enquanto a ideia de proteger sua família se tornava cada vez mais ameaçadora, o coração de Marlene batia descompassado. Cada segundo que passava parecia um eco distante de tudo que já vivera. E como se o universo quisesse mostrar que o passado estava agindo, um envelope misterioso chegou à sua porta. A letra no envelope era familiar, mas o conteúdo poderia arruinar tudo. A inquietação a dominou. E ela sabia que tinha que decidir se revelaria a verdade ou se guardaria o segredo às 7 chaves. Um tornado de emoções passou por ela. O que fazer? O que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que é. Faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marlene olhava aquele envelope ameaçador, um frio na espinha a paralisou. O ar parecia mais pesado, como se o universo a observasse impiedosamente. Ela respirou fundo, mas o coração batia forte, quase saltando do peito. O que será que tem aqui dentro? Pensou.
suas mãos trêmulas segurando o papel. Rodrigo observava, seus olhos carregados de expectativa. Mas antes que pudesse abrir, um grito cortou o ar. As vozes animadas da praça se silenciaram em um instante. Um jovem, visivelmente nervoso, surgiu entre as flores, seus olhos arregalados de pânico. Socorro! Meu pai! Ele teve um acidente! O desespero em sua voz disparou os corações à sua volta. Rodrigo e Marlene trocaram um olhar inquieto. O que estava acontecendo? O tumulto aumentou ao redor deles. Pessoas começaram a correr. Para a ambulância! Rápido! Gritou alguém. Marlene, assustada, se virou para Rodrigo. Você conhece esse rapaz? Ele balançou a cabeça, mas a preocupação crescia em seu olhar. O alvoroço se intensificava. Rodrigo se afastou e correu em direção à cena, enquanto Marlene hesitou, ainda segurando o envelope. A multidão se agrupou perto da fonte. Marlene sentiu um impulso forte de acompanhá-lo. Chegando lá, ela encontrou um homem caído no chão. O jovem estava ao lado, chorando. Ele não respira. O que eu faço? Marlene identificou o rosto pálido do homem. Era Antônio, o velho florista da praça, amigo de todos. Um aperto tomou conta do peito de Marlene. Não, murmura, enquanto se agachava ao lado dele. As lembranças de suas conversas e risadas a invadiram. As flores que Antônio cuidava tão bem logo se tornariam um retrato de tristeza. Era como se o tempo tivesse parado. Rodrigo se aproximou, sua presença forte e determinada. Alguém chame ajuda! Gritou, enquanto tentava verificar os sinais vitais. Marlene sentiu-se impotente, mas não podia ficar parada. A adrenalina a empurrou a agir. Vamos, respira, Antônio. O silêncio pesado envolveu a praça enquanto todos observavam. O caos que antes parecia distante agora era palpável, e o coração de Marlene disparava a cada segundo precioso que passava. Rodrigo executava manobras de ressuscitação, mas Antônio não reagia. Os minutos passaram com a lentidão de uma eternidade. E então, algo absolutamente inesperado aconteceu. Uma figura entrou em cena, uma mulher jovem com um semblante furioso. Ela empurrou a multidão e Marlene reconheceu o rosto instantaneamente. Era a Ana, sua filha. Mas o que ela estava fazendo ali? O olhar de Ana estava carregado de uma raiva que Marlene nunca havia visto. Estrondos de palavras rompiam sua boca. Você não pode fazer isso, pai. Não se atreva a tocar nele. Marlene ficou em estado de choque. Pai? Mas isso não faz sentido. Olhou para Rodrigo confusa. Ele também estava atordoado, sem entender o que acontecia. Ana se projetou sobre o corpo de Antônio. As lágrimas escorriam enquanto ela gritava. Ele é inocente. Você nunca acreditou nele. As palavras da filha eram como facas, cortando através do caos. O que seriam aquelas acusações? A atenção total voltou-se para a cena. Um ambiente pesado de tensão preenchia o ar. Marlene, atordoada, finalmente entendeu. O envelope em sua mão parecia menos ameaçador e mais como uma bengala. Uma revelação devastadora a atingiu como um soco no estômago. A vida dela se desdobrava em camadas complexas. A verdade sobre a filha e a conexão com Antônio tornaria tudo muito mais confuso. O que estava acontecendo? O amor, a dor. E as mentiras estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que Marlene nunca poderia ter previsto. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Antônio? Uma sombra indecifrável pairava sobre os rostos de todos presentes. Marlene sabia que não poderia esconder essa verdade por mais tempo. Mas o que viria depois? Ela precisava fazer uma escolha e isso poderia arruinar tudo. A cena estava caótica. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma fúria que queimava, estava ao lado de Antônio, implorando por sua vida. Marlene sentia seu coração acelerar. Uma bagunça de emoções lutava dentro dela. O silêncio retumbava, enquanto as palavras de Ana ecoavam na mente de todos.
Você nunca acreditou nele. O olhar de Rodrigo, perplexo, se movia entre os dois, incapaz de processar a gravidade da situação. Então, como se o universo tivesse conspirado contra eles, um homem alto e corpulento apareceu na multidão. Ele empurrou os curiosos com um gesto brusco e rumou para o lugar onde Antônio estava caído. A multidão se abriu, sugando o ar ao redor. O que está acontecendo aqui? Sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. Era Fernando, um conhecido empreendedor e rival de Rodrigo. Os olhares se cruzaram. O brilho de Rodrigo se apagou, o passado voltou como um soco. Fernando direcionou seu olhar para Ana, que se levantou assim que percebeu a presença dele. "Pai!" gritou ela, quase em desespero. Marlene ficou paralisada. "Pai?" O mundo ao seu redor começou a girar. Fernando era o pai de Ana? Mas ele nunca tinha sido mencionado. Os segredos antigos e as mentiras desenhadas em cada um de seus planos estavam prestes a desmoronar. O que mais ela não sabia? "Diga que você não fez isso, Antônio. Diga!" Ana gritou, apontando para o homem que estava caído. "Eu sei que você fez." As palavras dela cortavam o ar e Marlene sentiu um nó na garganta. Ela nunca havia visto sua filha tão vulnerável, tão cheia de dor. Enquanto isso, Rodrigo tentou se aproximar. "Fernando, calma! Vamos levar Antônio para o hospital!" Ele se movia com urgência, mas Fernando apenas balançou a cabeça, numa expressão que misturava incredulidade e raiva. "Não, Rodrigo! Ele é o responsável!" A tensão aumentava e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Cada voz balançava entre empatia e julgamento. Mas foi quando Marlene olhou para o envelope em sua mão que a verdade explode como uma bomba. Com mãos trêmulas, ela o abriu. As palavras dentro eram diretas, implacáveis. Uma carta que ela havia guardado por tanto tempo. Recursos financeiros que havia escondido. Um nome que poderia causar uma reviravolta. Uma assinatura familiar. Um endereço que poderia mudar tudo. A revelação bateu em Marlene como um raio. A filha de Rodrigo, Ana, não era apenas filha de Rodrigo, e sim uma filha de uma traição desenfreada. "Não, não, não!" Marlene sussurrou, o olhar perdido. Marlene sabia que qualquer movimento que fizesse agora poderia não apenas expor o segredo que guardava, mas destruir as poucas relações que ainda tinham. A verdade era que Ana e Rodrigo eram irmãos. Os sentimentos que haviam povoado os corações dela e de Rodrigo eram agora como folhas secas, prontas para serem levadas pelo vento. E antes que pudesse organizar seus pensamentos, a tensão se quebrou. Antônio deu uma tosse forte, seu corpo se contorceu e todos voltaram a olhar para ele com respirações contidas. Ele não estava morto, mas sua próxima respiração parecia ser um dilema. Essa segunda chance poderia não apenas salvá-lo, mas expor a verdade mais devastadora de todas. Marlene ficou em paz, embora o turbilhão se formasse em seu interior. Aquilo poderia ser uma saída, um jeito de proteger todos, mas seria um preço muito alto. E agora, o que eu faço? Ela olhou ao redor. Todos os rostos refletiam angústia, expectativa e horror. A escolha estava ali, bem na sua frente. Ana, Rodrigo, Fernando. A vida dela estava entrelaçada com segredos que poderiam ser revelados. E se o fizessem, tudo mudaria para sempre. Ela precisava decidir, e essa decisão poderia levar um pedaço de sua alma junto. O que mais poderia acontecer? Todos esperavam, ansiosos, o próximo movimento de Marlene. A verdade poderia ser finalmente contada, mas a que custo? O tempo parecia congelar. O barulho da multidão silenciou, enquanto todos aguardavam ansiosamente o que Marlene faria. As palavras dentro do envelope que segurava pareciam pulsar, carregadas de uma verdade que poderia mudar tudo. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o papel mais uma vez, quando uma dor aguda percorreu seu peito. "E agora, o que eu faço?" A pergunta ecoou na sua mente.
Mas antes que pudesse tomar alguma decisão, um outro grito cortou o ar. Mãe! Ana, ainda ao lado de Antônio, se virou para Marlene, o desespero queimando em seus olhos. A verdade, precisamos saber a verdade. Sentindo eu. Peso de todos os olhares, Marlene hesitou. O envelope em sua mão pareceu se tornar cada vez mais pesado à medida que a tensão crescia. E então, algo inesperado aconteceu. Ana, em sua frustração, virou-se abruptamente, empurrando uma pessoa que tentava chegar mais perto. Era um homem que ninguém reconheceu, mas que parecia estar ali há mais tempo do que todos. Eu não posso, ele gritou, as palavras saindo carregadas de emoção. Não posso deixar isso acontecer novamente. A multidão se agitou, quase como se esperasse por um desfile de revelações. Rodrigo avançou, a preocupação levemente misturada com confusão. Quem é você? O que sabe sobre isso? Uma faísca de curiosidade surgiu entre os presentes, e a atmosfera começou a mudar. O homem olhou para eles, seus olhos brilhando com uma verdade que parecia perigosa. Eu sou o pai de Ana e de Rodrigo. Ele olhou para seu filho e o silêncio foi ensurdecedor. O impacto das palavras lançou ondas de choque em toda a praça. Marlene ficou paralisada. O que estava dizendo? Tomada pela adrenalina, Ana gritou: Isso não pode ser verdade! Mas a convicção no tom do homem era inegável. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de maneira frenética e Marlene ficou aturdida, perguntando-se se havia mais segredos enterrados em sua vida do que jamais imaginara. Você está mentindo, Rodrigo replicou, mas sua voz vacilava. A ideia de ser irmão de Ana parecia tão insuportável que ele mal conseguia segurar a sanidade. Nós já temos um pai. Não. O que seu pai te contou não é tudo. Ele te escondeu a verdade. Sua mãe, ela me deixou cuidar de vocês. Cada palavra que saía do homem parecia mais intensa que a anterior. Agora todos estavam em alerta. O acaso se transformando em um turbilhão de emoções. A praça, que antes era uma cena de tranquilidade, agora se tornava um campo de batalha emocional. O que você quer dizer? Marlene finalmente conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro trêmulo. Eu sou o réu de um passado que você nunca quis encarar. E a sua filha, Ana, é fruto de um amor que foi forçado a ser esquecido. Ele olhou com pesar para Ana. E a realidade da revelação parecia quase palpável. A multidão se aproximou, ansiosa por mais informação. O ar ao redor estivesse prestes a explodir. Mentira! Eu não sou filha de você! Ana gritou desesperada, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O olhar do homem era profundo, cheio de mágoa. Sim, você é. Sua mãe e eu tínhamos planos até que tudo desmoronou. Um silêncio sepulcral ocupou o espaço. Os rostos da multidão estavam paralisados, enquanto a realidade da situação se estabelecia. Marlene olhou do homem para Ana, a luz da verdade começando a clarear o que antes parecia ser uma bela ilusão. E com isso ela sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era apenas a mentira que deve ser confrontada, mas a própria vida que construíra foi abalada em suas fundações. Precisamos ir. Embora, Rodrigo ordenou, sua voz cortando a atmosfera pesada. Mas Marlene estava decidida. Não, eu não posso deixar que mais desses segredos nos destruam. Com um gesto hesitante, ela levantou o envelope. É hora de contar tudo. Nesse momento, quando a verdade estava prestes a ser revelada, um novo grito ecoou pela praça. Uma sirene à distância. E uma sombra se aproximando, tornando tudo ainda mais caótico. Cada coração ali batia descompassado. O que mais poderia acontecer? As tentativas desesperadas de proteger suas realidades estavam se desfazendo como um castelo de cartas. A vida deles nunca mais seria a mesma. E a pergunta pairava no ar. O que a verdade realmente custaria? O tempo parecia congelar. O barulho da multidão silenciou, enquanto todos aguardavam ansiosamente. O que Marlene faria? As palavras dentro do envelope que segurava pareciam pulsar, carregadas de uma verdade que poderia mudar tudo.
Com as mãos trêmulas, ela olhou para o papel mais uma vez, quando uma dor aguda percorreu seu peito. E agora, o que eu faço? A pergunta ecoou na sua mente, mas antes que pudesse tomar alguma decisão, um outro grito cortou o ar. Mãe! Ana, ainda ao lado de Antônio, se virou para Marlene, o desespero queimando em seus olhos. A verdade! Precisamos saber a verdade! Sentindo o peso de todos os olhares, Marlene hesitou. O envelope em sua mão pareceu se tornar cada vez mais pesado à medida que a tensão crescia. E então, algo inesperado aconteceu. Ana, em sua frustração, virou-se abruptamente, empurrando uma pessoa que tentava chegar mais perto. Era um homem que ninguém reconheceu, mas que parecia estar ali há mais tempo do que todos. Eu não posso, ele gritou, as palavras saindo carregadas de emoção. Não posso deixar isso acontecer novamente. A multidão se agitou, quase como se esperasse por um desfile de revelações. Rodrigo avançou, a preocupação levemente misturada com confusão. Quem é você? O que sabe sobre isso? Uma faísca de curiosidade surgiu entre os presentes, e a atmosfera começou a mudar. O homem olhou para eles, seus olhos brilhando com uma verdade que parecia perigosa. Meu nome é Jorge. Eu sou o irmão de Ana e Rodrigo. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago de Marlene. Ela vacilou. O que ele estava dizendo? Tomada pela adrenalina, Ana gritou. Isso não pode ser verdade. Mas a convicção no tom de Jorge era inegável. A ideia de ter um irmão desconhecido parecia tão insuportável que todos na praça prenderam a respiração. Ninguém nunca quis falar sobre isso. Jorge continuou, sua voz tremendo. A verdade que sua mãe escondeu é muito mais complicada do que todos acham. Marlene ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de maneira frenética, e seu coração estava a mil. O guarda de sua vida parecia desmoronar. Não era suficiente que Ana e Rodrigo fossem irmãos. Jorge, um irmão secreto? O mistério estava se aprofundando. Por que você não disse antes? Rodrigo perguntou, a voz cheia de desconfiança. Mas havia dor nas suas palavras. O que você quer com isso? A multidão estava em um estado de tensão. Cada pessoa esperando as respostas que poderiam mudar tudo. Porque eu estava tentando protegê-los. Quando nossos pais morreram, tudo virou um caos. Jorge explodiu, gesticulando com as mãos. Eles nunca deixaram que vocês soubessem. O que aconteceu foi horrível. Um segredo que nenhum de nós deveria carregar. Nesse momento. Enquanto a verdade lentamente se desenhava na mente de Marlene, um novo grito cortou o ar. Um homem alto e corpulento apareceu, com um olhar irado. Era Fernando, e sua chegada trouxe um novo nível de tensão. O que está acontecendo aqui? Ele olhou fixamente para Jorge. Você deveria estar longe daqui. As peças começaram a se encaixar. De forma absurda, o coração de Marlene disparava. Fernando, o que você sabe sobre isso? Ela questionou, com uma voz quase inaudível. Todos os olhos voltaram-se para ele. Eu sei mais do que você imagina, ele respondeu, a raiva e a pressão em seus olhos. A verdade da minha mãe, o que aconteceu com nossas famílias, está prestes a ser revelada. E sem mais delongas, ele puxou um documento de dentro de seu paletó. Era uma foto antiga, desbotada, de uma família reunida que Marlene reconheceu instantaneamente. Era ela, Rodrigo, Ana e um homem que parecia exatamente como Jorge. A expressão dela era de pura incredulidade. O que é isso? Essa foto, Fernando começou, com a voz firme, prova que tudo o que estamos discutindo é apenas a ponta do iceberg. O que aconteceu no passado foi mais do que uma tragédia. Foi uma traição que ainda está buscando sua vingança. E então, a verdade que estava prestes a ser revelada tornou-se mais intrigante e aterradora. Cada um dos presentes segurava seu fôlego, enquanto a atmosfera se tornava saturada de antecipação. O que mais poderia vir à tona? A vida deles nunca mais seria a mesma, e a pergunta pairava no ar. Quem mais estava envolvido e qual era o verdadeiro custo de suas histórias entrelaçadas? O silêncio ainda pairava no ar, pesado como chumbo.
As palavras de Fernando ecoavam na mente de todos. A tensão subia enquanto a multidão olhava para Marlene, esperando uma reação. Os olhos dela, que estavam fixos na foto, sua cabeça. Girando com a nova revelação. Irmãos? Como assim, irmãos? Pensava, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Mas então, a calma da praça foi quebrada por um grito. Mãe, cuidado! Ana, ao lado de Antônio, se virou. Seu olhar era de pânico. Marlene estava absorta em seus pensamentos e não conseguiu reagir a tempo. Um homem corpulento com cara de poucos amigos avançou em direção a ela. Eu não posso deixar isso acontecer, ele gritou. E, antes que alguém pudesse entender, agarrou Marlene pelo braço, puxando-a. Um choque percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? Ouvindo o grito da filha, Marlene se desvencilhou, mas o olhar do homem estava determinado. Você sabe o que aconteceu, e vai me contar agora. A multidão se agitou. Murmúrios começaram a crescer. Olhares de reprovação e surpresa se espalhavam. Rodrigo, Ana e Fernando, atordoados, se aproximaram, formando uma barreira protetora em torno de Marlene. Quem é você? Rodrigo exigiu, a voz firme, mas trêmula ao mesmo tempo. Eu sou Pedro, e você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele olhou diretamente para Marlene, seus olhos cheios de uma intensidade desesperadora. Você precisa lembrar-se, Marlene. Não é só o passado de Ana e Rodrigo que está em jogo. O seu também. Marlene ficou paralisada. Lembrar-me do quê? O que podia ser tão importante? As memórias dançavam em sua mente, misturadas, confusas. O que mais poderia estar escondido? Caos se instalava enquanto as vozes da multidão se tornavam uma mistura de murmúrios e gritos. E então, uma nova onda de pânico envolveu a praça. Antônio, que estava no chão, começou a se contorcer. Socorro! Alguém ajude! Ele estava acordado, mas sua expressão era de dor extrema. Imediatamente, todos se voltaram para ele, o medo aumentando. O coração de Marlene disparou. O que estava acontecendo? Pedro olhou para a multidão, seu rosto estranhamente calmo. Isto é mais profundo do que aparenta. Você está mais conectada a essa dor do que pensa. O olhar de Marlene se estreitou. O que o homem estava insinuando? Eu não entendo, Marlene murmurou, o nó em sua garganta aumentando. Por que você está aqui? O que você sabe sobre mim? Pedro respirou fundo, um brilho sombrio nos olhos. A verdade é que Antônio não é só um amigo para você. Ele é seu irmão também. Um silêncio aterrador se instalou na praça. O chão parecia se abrir sob os pés de Marlene. Uma onda de choque a atravessou. O quê? Como? A dor e a confusão a atingiram com força. A revelação soava absurda, mas o olhar sério de Pedro fazia seu coração gelar. É verdade, Marlene. E você precisa contar a verdade sobre isso. Não pode mais esconder. O que aconteceu com vocês, com a nossa família? Ele hesitou, a tensão preenchendo o espaço. Você foi forçada a esquecer, mas tudo isso volta. E quando voltar, o preço vai ser alto. Os rostos de Rodrigo e Ana se tornaram pálidos. Mãe, é verdade? Ana perguntou, lágrimas em seus olhos. Você e Antônio? A dúvida a consumia. Todos ali estavam prestes a ser consumidos pelas engrenagens de um passado amaldiçoado. Enquanto Marlene tentava juntar as peças, o ambiente se tornava quase insuportável. A angustiante verdade estava prestes a ser exposta. Mas em meio à confusão, um outro grito ressoou pela praça. O tumulto estava prestes a explodir ainda mais. O que está acontecendo? O médico da ambulância estava ali, atropelando a multidão. As sirenes cortavam o ar e a atenção se dividia entre Antônio, a verdade revelada e o caos crescente. O que mais poderia acontecer? O que estava escondido das sombras, pronto para emergir? E enquanto Marlene se perdia em sua confusão, ela olhou para o envelope em sua mão. Finalmente, a pergunta que ecoava em sua mente se tornou o grito. Que segredos mais estão prontos para serem desenterrados? O que mais você não sabe? O destino de todos estava em um fio, e a verdade estava cada vez mais próxima. O silêncio ainda pairava no ar.
pesado como chumbo. As palavras de Fernando ecoavam na mente de todos. A tensão subia enquanto a multidão olhava para Marlene, esperando uma reação. Os olhos dela estavam fixos na foto, sua cabeça girando como a nova revelação. Irmãos? Como assim irmãos? Pensava, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Mas então, a calma da praça foi quebrada por um grito. Mãe, cuidado! Ana, ao lado de Antônio, se virou. Seu olhar era de pânico. Marlene estava absorta em seus pensamentos e não conseguiu reagir a tempo. Um homem corpulento, com um olhar ameaçador, avançou em direção a ela. Eu não posso deixar isso acontecer! Ele gritou, e antes que alguém pudesse entender, agarrou Marlene pelo braço, puxando-a. Um choque percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? Ouvindo o grito da filha, Marlene se desvencilhou. Mas o olhar do homem era determinado. Você sabe o que aconteceu e vai me contar agora. A multidão se agitou. Murmúrios começaram a crescer. Olhares de reprovação e surpresa se espalhavam. Rodrigo, Ana e Fernando se aproximaram, formando uma barreira protetora em torno de Marlene. Quem é você? Rodrigo exigiu, a voz firme, mas com um tremor sutil. Eu sou Pedro, e você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele olhou diretamente para Marlene, seus olhos cheios de intensidade. Você precisa lembrar-se, Marlene. Não é só o passado de Ana e Rodrigo que está em jogo. O seu também. Marlene ficou paralisada. Lembrar-me do quê? As memórias dançavam em sua mente, misturadas, confusas. O que mais poderia estar escondido? A tensão se tornava insuportável, enquanto as vozes da multidão se tornavam uma mistura de murmúrios e gritos. E então, de repente, começou a chover. Gotas pesadas caíam do céu, como se o próprio universo estivesse se manifestando contra a tensão que ali pairava. A praça foi tomada por um aguaceiro inesperado. As pessoas começaram a se dispersar, mas Marlene ainda estava presa no momento. Jorge, o homem misterioso, se aproximou rapidamente. Marlene, precisamos falar. Mas antes que ele pudesse dizer mais, um trovão ecoou, estremecendo tudo ao redor. E uma luz ofuscante iluminou o céu. Foi nesse instante que a verdade mais devastadora explodiu. Uma mulher com um olhar sombrio e pálido apareceu entre a multidão. Chega! Já chega! Sua voz cortou o ar e todos se viraram para encará-la. Era Laura, a ex-esposa de Fernando. Marlene ficou tão surpreso que mal conseguiu respirar. Laura avançou, o olhar fixo em Marlene. Você estava prestes a aprender um segredo que mudaria tudo, mas não é a verdade que você pensa. O silêncio novamente se instalou, mas a tensão estava eletrocutante. Quem é você? Rodrigo perguntou, com um misto de raiva e confusão. Então, Laura olhou nos olhos de Marlene e disse: A verdade que você quer esconder, Marlene, é que somos todas parte de um grande plano que começou muito antes de você imaginar. Você é muito mais ligada a isso do que pensa. As palavras de Laura cortaram como um punhal. O que está acontecendo? Ana gritou, mas nenhum deles estava preparado para a resposta que viria. Laura puxou um pequeno objeto do bolso, uma chave antiga. Esse é o passaporte para tudo. E vocês não têm ideia do que pode acontecer se não pararem com essa farsa de uma vez. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão enquanto Laura gavetava a tensão. Uma revelação tão inacreditável que fez Marlene sentir o chão se abrir sob seus pés. Essa chave não é só uma peça de metal. Ela abre portas que você nunca sonhou que existissem. Seus olhos se arregalaram. A chave do seu passado, Marlene. Você não só é irmã de Antônio, mas de mim também. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Tudo ao redor pareceu desmoronar. Marlene ficou em choque, enquanto lembranças esquecidas começaram a ressurgir, como fantasmas. A chuva caía sobre eles, misturando-se às lágrimas e à confusão no rosto de cada um. E com a revelação sobre a chave, tudo se tornou mais caótico. Com isso,
um novo grito cortou o ar e o tumulto na praça se intensificou. As vozes fragmentadas da multidão ecoavam no fundo da mente de Marlene. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? O que mais estava prestes a ser revelado? Ninguém sabia, mas todos estavam prestes a descobrir que a história deles era muito mais complexa e sombria do que jamais poderiam imaginar. O silêncio ainda pairava no ar, pesado como chumbo. As palavras de Laura ecoavam na mente de todos. A tensão subia enquanto a multidão olhava para Marlene, esperando uma reação. Os olhos dela estavam fixos na foto, sua cabeça girando com a nova revelação. Irmãos? Como assim, irmãos? Pensava, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Mas então, a calma da praça foi quebrada por um grito. Mãe, cuidado! Ana, ao lado de Antônio, se virou. Seu olhar era de pânico. Marlene estava absorta em seus pensamentos e não conseguiu reagir a tempo. Um homem corpulento, com um olhar ameaçador, avançou em direção a ela. Eu não posso deixar isso acontecer, ele gritou. E antes que alguém pudesse entender, agarrou Marlene pelo braço, puxando-a. Um choque percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? Ouvindo o grito da filha, Marlene se desvencilhou, mas o olhar do homem era determinado. Você sabe o que aconteceu e vai me contar agora. A multidão se agitou. Murmúrios começaram a crescer. Olhares de reprovação e surpresa se espalhavam. Rodrigo, Ana e Fernando se aproximaram, formando uma barreira protetora em torno de Marlene. Quem é você? Rodrigo exigiu, a voz firme, mas com um tremor sutil. Eu sou Pedro, e você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele olhou diretamente para Marlene, seus olhos cheios de intensidade. Você precisa lembrar-se, Marlene. Não é só o passado de Ana e Rodrigo que está em jogo. O seu também. Marlene ficou paralisada. Lembrar-me do quê? As memórias dançavam em sua mente, misturadas, confusas. O que mais poderia estar escondido? A tensão se tornava insuportável, enquanto as vozes da multidão se tornavam uma mistura de murmúrios e gritos. E então, de repente, começou a chover. Gotas pesadas caíam do céu, como se o próprio universo estivesse se manifestando contra a tensão que ali pairava. A praça foi tomada por um aguaceiro inesperado. As pessoas começaram a se dispersar. Mas Marlene ainda estava presa no momento. Jorge, o homem misterioso, se aproximou. Rapidamente, Marlene, precisamos falar. Mas antes que ele pudesse dizer mais, um trovão ecoou, estremecendo tudo ao redor, e uma luz ofuscante iluminou o céu. Foi nesse instante que a verdade mais devastadora explodiu. Uma mulher com um olhar sombrio e pálido apareceu entre a multidão. Chega, já chega! Sua voz cortou o ar e todos se viraram para encará-la. Era Laura, a ex-esposa de Fernando. Marlene ficou tão surpresa que mal conseguiu respirar. Laura avançou, olhar fixo em Marlene. Você estava prestes a aprender um segredo que mudaria tudo, mas não é a verdade que você pensa. O silêncio novamente se instalou, mas a tensão estava eletrocutante. Quem é você? Rodrigo perguntou com um misto de raiva e confusão. Então, Laura olhou nos olhos de Marlene e disse: a verdade que você quer esconder, Marlene, é que somos todas parte de um grande plano que começou muito antes de você imaginar. Você é muito mais ligada a isso do que pensa. As palavras de Laura cortaram como um punhal. O que está acontecendo? Ana gritou, mas nenhum deles estava preparado para a resposta que viria. Laura puxou um pequeno objeto do bolso, uma chave antiga. Esse é o passaporte para tudo. E vocês não têm ideia do que pode acontecer se não pararem com essa farsa de uma vez. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão enquanto Laura gavetava a atenção. Uma revelação tão inacreditável que fez Marlene sentir o chão se abrir sob seus pés. Essa chave não é só uma peça de metal. Ela abre portas que você nunca sonhou que existissem. Seus olhos se arregalaram. A chave do seu passado, Marlene. Você não só é irmã de Antônio, mas de mim também. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago.
Tudo ao redor pareceu desmoronar. Marlene ficou em choque, enquanto lembranças esquecidas começaram a ressurgir, como fantasmas. A chuva caía sobre eles, misturando-se às lágrimas e a confusão no rosto de cada um. E com a revelação sobre a chave, tudo se tornou mais caótico. Com isso, um novo grito cortou o ar, e o tumulto na praça se intensificou. As vozes fragmentadas da multidão ecoavam no fundo da mente de Marlene. A verdade estava mais próxima. Do que nunca, mas a que custo? O que mais estava prestes a ser revelado? Ninguém sabia, mas todos estavam prestes a descobrir que a história deles era muito mais complexa e sombria do que jamais poderiam imaginar. Enquanto a torrente de emoções tomava conta da cena, uma luz brilhante irrompeu do centro da praça, envolvendo todos. Marlene, assustada, olhou para os lados, mas a visão se embaçou. Quando a luz se dissipou, algo estava mudando. As pessoas ao seu redor começaram a desaparecer, sendo engolidas pelo brilho intenso, e por um momento tudo ficou em silêncio, e então tudo escureceu. Marlene sentiu que estava sozinha, em um espaço vazio que pulsava com uma energia estranha, sem saber o que viria a seguir. Um frio percorreu sua espinha, e enquanto a incerteza reinava, uma nova voz profunda e ecoante surgiu do nada. Vocês estão prontos para saber a verdade? Era uma voz que parecia conhecer todos os segredos, cada dor, cada escolha errada. Marlene não tinha ideia do que esse momento significava, mas sabia que ninguém poderia voltar atrás. O que seria revelado em seguida mudaria tudo. E a pergunta que enchia sua mente era: quem realmente tinha o controle da realidade deles? O silêncio ainda pairava no ar, pesado como chumbo. As palavras de Laura ecoavam na mente de todos. A tensão subia enquanto a multidão olhava para Marlene, esperando uma reação. Os olhos dela estavam fixos na foto, sua cabeça girando com a nova revelação. Irmãos? Como assim, irmãos? Pensava, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Mas então, a calma da praça foi quebrada por um grito. Mãe, cuidado! Ana, ao lado de Antônio, se virou. Seu olhar era de pânico. Marlene estava absorta em seus pensamentos e não conseguiu reagir a tempo. Um homem corpulento, com um olhar ameaçador, avançou em direção a ela. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele gritou, e antes que alguém pudesse entender, agarrou Marlene pelo braço, puxando-a. Um choque percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? Ouvindo o grito da filha, Marlene se desvencilhou, mas o olhar do homem era determinado. Você sabe o que aconteceu e vai-me contar agora. A multidão se agitou. Murmúrios começaram a crescer. Olhares de reprovação e surpresa se espalhavam. Rodrigo, Ana e Fernando se aproximaram, formando uma barreira protetora em torno de Marlene. Quem é você? Rodrigo exigiu, a voz firme, mas com um tremor sutil. Eu sou Pedro e você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele olhou diretamente para Marlene, seus olhos cheios de intensidade. Você precisa lembrar-se, Marlene. Não é só o passado de Ana e Rodrigo que está em jogo. O seu também. Marlene ficou paralisada. Lembrar-me do quê? As memórias dançavam em sua mente, misturadas, confusas. O que mais poderia estar escondido? A tensão se tornava insuportável, enquanto as vozes da multidão se tornavam uma mistura de murmúrios e gritos. E então, de repente, começou a chover. Gotas pesadas caíam do céu, como se o próprio universo estivesse se manifestando contra a tensão que ali pairava. A praça foi tomada por um aguaceiro inesperado. As pessoas começaram a se dispersar, mas Marlene ainda estava presa no momento. Jorge, o homem misterioso, se aproximou rapidamente. Marlene, precisamos falar. Mas antes que ele pudesse dizer mais, um trovão ecoou, estremecendo tudo ao redor, e uma luz ofuscante iluminou o céu. Foi nesse instante que a verdade mais devastadora explodiu. Uma mulher, com um olhar sombrio e pálido, apareceu entre a multidão. Chega! Já chega! Sua voz cortou o ar, e todos se viraram para encará-la. Era Laura,
a ex-esposa de Fernando. Marlene ficou tão surpresa que mal conseguiu respirar. Laura avançou, o olhar fixo em Marlene. Você estava prestes a aprender um segredo que mudaria tudo. Mas não é a verdade que você pensa. O silêncio novamente se instalou, mas a tensão estava eletrocutante. Quem é você? Rodrigo perguntou com um misto de raiva e confusão. Então, Laura olhou nos olhos de Marlene e disse: A verdade que você quer esconder, Marlene, é que somos todas parte de um grande plano, que começou muito antes de você imaginar. Você é muito mais ligada a isso do que pensa. As palavras de Laura cortaram como um punhal. O que está acontecendo? Ana gritou, mas nenhum deles estava preparado para a resposta que viria. Laura puxou um pequeno objeto do bolso. Uma chave antiga. Esse é o passaporte para tudo. E vocês não têm ideia do que pode acontecer se não pararem com essa farsa de uma vez. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão enquanto Laura gavetava a atenção. Uma revelação tão inacreditável que fez Marlene sentir o chão se abrir sob seus pés. Essa chave não é só uma peça de metal. Ela abre portas que você nunca sonhou que existissem. Seus olhos se arregalaram. A chave do seu passado, Marlene. Você não só é irmã de Antônio, mas de mim também. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Tudo ao redor parecia desmoronar. Marlene ficou em choque, enquanto lembranças esquecidas começaram a ressurgir, como fantasmas. A chuva caía sobre eles, misturando-se às lágrimas e à confusão no rosto de cada um. E com a revelação sobre a chave, tudo se tornou mais caótico. Com isso, um novo grito cortou o ar, e o tumulto na praça se intensificou. As vozes fragmentadas da multidão ecoavam no fundo da mente de Marlene. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? O que mais estava prestes a ser revelado? Ninguém sabia, mas todos estavam prestes a descobrir que a história deles era muito mais complexa e sombria do que jamais poderiam imaginar. Então, de repente, aquela mulher, Laura, olhou nos olhos de Marlene com um fervor que a deixou sem palavras. Você se lembra do que aconteceu naquela noite? A noite que mudou tudo. Ao pronunciar essas palavras, algo em Marlene estalou. Lembranças distorcidas de uma noite de verão, de risos e lágrimas voltaram à tona. Era como se um filme estivesse passando diante de seus olhos. Não! Marlene murmurou, seu rosto esvaziando-se de cor. Como você sabe disso? Porque eu tava lá! Laura gritou, seu olhar penetrante. Eu vi tudo, e a verdade é que não somos apenas irmãs. Ana é sua filha, e você está prestes a perder tudo novamente se não me ouvir. Um silêncio mortal tomou conta da praça. Marlene olhou para Ana, que estava paralisada, chocada com o que acabara de ouvir. A realidade começava a se desfazer como um castelo de cartas. O que era verdade? O que era mentira? E, acima de tudo, quem era realmente sua filha? A multidão estava em choque. O murmúrio aumentava. As pessoas trocavam olhares aterrorizados. Como isso pode ser? Rodrigo perguntou confuso, tentando reunir as peças do quebra-cabeça. Mãe, você nunca me disse. Porque eu não sabia, Marlene gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca soube. Fernando, que até então estava em silêncio, finalmente interveio. Isso não faz sentido. Se ela é sua filha, então quem eu sou nessa história? Laura virou-se para ele com desprezo. Você? Você é apenas um espectador em uma trama muito mais profunda, Fernando. E é por sua causa que tudo isso aconteceu. O caos estava à beira, e a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento era palpável. Marlene se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. As relações que pensava conhecer estavam se dissolvendo diante dela. Eu não sei se posso acreditar em você, Ana finalmente disse, a voz baixa e trêmula. Sua expressão era de completa confusão, e Marlene sentiu a dor de perder a conexão que sempre tivera com a filha. Você precisa confiar em mim. O que está em jogo aqui é muito maior do que nossos passados. É sobre garantir nosso futuro, Laura disse, quase em desespero. Marlene olhou para a chave que Laura segurava.
imaginando as portas que ela poderia abrir. E, enquanto um sentimento de terror e esperança começava a se entrelaçar, ela soube que a decisão estava prestes a ser feita. Mas sob aquele mar de incertezas, uma questão pairava em sua mente. Se tudo ao seu redor estava se transformando, o que mais ela realmente sabia sobre si mesma? E o que viria a seguir quando todas as verdades finalmente emergissem das sombras? O tempo estava se esgotando. O clima na praça estava elétrico. Marlene sentiu o coração na garganta, enquanto as revelações dançavam ao seu redor, sem deixar espaço para que suas emoções se acomodassem. A chuva caía, misturando-se com as lágrimas que escorriam pela sua face. Irmãs, como isso pode ser? O mundo parecia estar de ponta cabeça. Laura, com a chave que segurava, parecia ter o poder de desatar todos os nós da sua história. Você é minha irmã, Marlene. Tudo o que aconteceu foram segredos que passaram de geração para geração. A urgência em sua voz era palpável e Marlene podia sentir o peso do passado, pressionando diretamente sobre seus ombros. E a minha filha, Ama exclamou, os olhos brilhando de confusão. O olhar dela alternava entre Marlene e Laura, buscando respostas que pareciam estar escorregando pelas mãos de todos. Vocês precisam entender, isso não é apenas sobre vocês. A verdade sobre a nossa família é muito maior, Laura insistiu. E foi nesse momento que um grito cortou o ar novamente. Alguém ajude! Era Antônio, ainda no chão, lutando contra a dor. O desespero das palavras dele trouxe todos de volta à realidade. Em meio à confusão, Marlene deu um passo à frente, determinada. Eu vou ajudar. E como um ímã, todos se voltaram para ela. Rodrigo, Ana e até mesmo Fernando se uniram, formando um pequeno círculo de proteção em torno de Antônio. Respira fundo, estamos com você, Marlene dizia, enquanto as memórias inundavam sua mente. As promessas, os sonhos, as traições. O que estava escondido? O que mais poderia ser revelado? Assim que as sirenes da ambulância se aproximaram, o caos estava prestes a ser interrompido. Mas Marlene, com os olhos focados em Antônio, sabia que agora era o momento de agir. Por favor, conte-nos mais. O que você sabe sobre nossa história? E então, antes que Antônio pudesse responder, Laura avançou. Não, primeiro, precisamos desatar esses nós antes de perdermos mais um dia. A determinação estava na voz dela, e todos sentiram que o momento tinha chegado. Com um gesto firme, Laura entregou a chave a Marlene. Use isto. Esta chave não só abrirá portas, mas revelará verdades que estão adormecidas. E com isso, Ana e Rodrigo se uniram, formando um pacto silencioso, olhos fixos em Marlene. Havia uma força no ar, um fio invisível ligando todos ali. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria a seguir, mas a coragem começou a se infiltrar em seus corações. O som da ambulância se aproximava, mas naquele instante, o verdadeiro resgate era a verdade que finalmente começava a despontar. Marlene sentiu o peso da chave em sua mão. Um passo à frente, e tudo poderia mudar. O futuro deles estava em jogo, e com isso a história de gerações sendo finalmente contada. Haveria dor, mas também o potencial de cura. E assim, naquele momento de tensão, onde a esperança e os segredos se cruzaram, o destino da família estava prestes a ser redefinido. A chuva continuava a cair, mas havia um brilho no horizonte. Agora, voltando-se para vocês, leitores, esta é a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos motiva a trazer mais conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impressionante. Não espere mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.